capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém aí do outro lado. Glória a Deus. Josué, capítulo 3. Ô, glória, vai Palmeiras. Gente, se tiver cortando nós aí no teu celular, deita ele, tá? Deita ele que aí a tela expande, tá? Aí dá um toquinho lá para a tela rotacionar assim que a gente vai, aí fica mais fácil você ver a gente, tá? Desce a notificação, a tela lá, põe a tela para girar automático, que aí você vai ver a gente expandir, tá? Rotaciona, põe a tela para rotacionar. Gente, alguém falou de Palmeiras aí no fundo. Foi bem assim, discreto e sutil, mas eu percebi. Nós somos palmeirenses, mas hoje a dupla dinâmica tá aqui no Simval! Glória a Deus, Josué. Ô, Glória! Olha os palmeirenses se manifestando. Só no glória a Deus. Aleluia! Jesus, esses palmeirenses dá esperança para eles. Ô, Glória! No versículo 1. Eita, sogro, mas tu tá bonita aí do outro lado, hein? Olha, gente, que sorrisão. O sogro tá só ali com o sorriso de Mister. Josué, capítulo 3, no versículo 1. A Bíblia está dizendo... Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha, amém? Amém, amém? Todo mundo me ouvindo bem? Ok, obrigada. A passagem do Jordão. Para aqueles que estavam aqui ontem com a gente, esse negócio de passar do outro lado, essa coisa de que não é tempo de parar, tá forte no nosso espírito, e eu creio que é Deus querendo mover o nosso coração, abrir o nosso entendimento para o novo que Ele tem a fazer sobre a nossa vida depois desse Jordão que todos nós estamos passando. E o verso 1 diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sidim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Lá no versículo 6, diz assim: E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, estarei também contigo. Para finalizar, lá no versículo 14, aonde diz assim: Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E no verso 15, para fechar, diz assim, no começo do versículo: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés molharam na beira da água, as águas que vinham de cima pararam de correr. Até aqui. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos acesso à tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, que a tua palavra haja na divisão de corpo, alma e espírito, impactando o nosso coração, nos libertando dos nossos temores, Senhor, e nos conduzindo à terra prometida que o Senhor tem a cada um de nós. Espírito Santo, que saia palavras de fogo da minha boca. Senhor, nós estamos aqui apenas como instrumento, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem move. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, que esta palavra venha incendiar os nossos corações,
a querer ser tomada pelo Teu Espírito, a querer ser cheia pelo Teu Espírito, Senhor. Sacia a fome que temos de Ti, Senhor. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dar um amém pentecostal aí, bem forte, dizendo amém. Glória a Deus. Glória, amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus Só um queridos, pouquinho. Irmãos, eu estou vendo aqui, Tânia, é a pastora Tânia, irmão Reinaldo, depois confirma aí, tá? Deus abençoe. meus queridos, o título desta mensagem que o Senhor colocou no nosso coração é o seguinte: é plano de Deus que você não se adapte. É plano de Deus que você não se adapte, ou se acomode, ou se conforme, ou pare no meio do caminho. É plano de Deus que haja um movimento em nossa vida. Vamos entender, vamos nos localizar aqui no contexto para a gente entender no Espírito aquilo, o que isso tudo tem a ver com a minha vida e com a tua. Moisés havia morrido. Agora Josué, ele assume a liderança do povo de Israel. O povo de Israel estava há 40 anos, como você sabe, caminhando pelo deserto. O povo de Israel estava ali andando até que chegasse na Terra Prometida. E agora, quando Josué assume a liderança desse povo, eles estavam acampados diante do Jordão, como nós vimos ontem. Agora esse povo diante do Jordão, e Deus ele começa a dar uma instrução para Josué. Deus começa a direcionar Josué como é que eles deveriam fazer isso. Peraí, que tem alguém aqui entrando. Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tio Vanderlei, tem mais alguém que entrou aqui agora também junto. Seja bem-vindo ou bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos no texto. Mais alguém entrando? Só um momentinho, igreja. Nós estamos no texto de Josué, no capítulo 3, para vocês que chegaram agora. E agora Josué, junto com o povo de Israel, acampado diante do Jordão. A gente precisa entender que o Jordão, naquele momento, simbolizava para eles problema. Porque eles estavam diante do Jordão e eles precisavam passar adiante, porque Canaã estava depois do Jordão. E como nós vimos ontem também, eles não poderiam parar antes do Jordão, porque não era o plano de Deus. E eu quero te dizer que não é plano de Deus que você e eu venhamos parar diante das dificuldades, dos desafios da vida. É plano de Deus que eu e você venhamos encarar o Jordão para conquistar a Terra Prometida. É plano de Deus que eu e você venhamos ultrapassar os problemas para chegar diante da Canaã que o Senhor preparou para mim e que o Senhor preparou para você. Os desafios estão aí? Sim, mas os desafios estão aí para serem vencidos. Os desafios estão aí para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Então eu libero uma palavra declarando sobre a tua vida. Eu não sei qual é o Jordão que está diante de você. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a aflição, qual é a dor, qual é a angústia, mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e que fez o povo passar diante do Jordão e entrar na Terra Prometida, é o mesmo Deus que age sobre a tua vida, é o mesmo Deus que vem com um mover sobrenatural para intervir naquilo que é natural. Olha só, Josué estava diante de um obstáculo natural, o rio, mas agora Deus vem com uma intervenção sobrenatural para fazer com que Josué passasse do outro lado, para fazer com que Josué chegasse do outro lado. Eu quero te dizer que quando nós estamos debaixo da autoridade e do governo do Espírito de Deus, o sobrenatural do Senhor, ele se manifesta na nossa vida, transportando aquilo que é natural e que nos impede de viver o sobrenatural e chegar do outro lado.
Problema, Jordão, dificuldade, para aqueles que estão governados pelo Espírito, é apenas uma oportunidade de milagre. Todo Jordão na minha e na tua vida é oportunidade de milagre. Aleluia, glória a Deus. E a primeira lição que eu aprendo com Josué, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia está dizendo: Josué levantou de madrugada. Uau! Olha só. Josué estava liderando aquele povo, Josué estava comandando aquele exército, estava cuidando das mulheres, cuidando das crianças, com o objetivo de fazer com que aquele povo chegasse na terra de Canaã. Quando chega no capítulo 3 da história de Josué, a Bíblia está dizendo que Josué levantou de madrugada. Isso me fala e te fala sobre prontidão, sobre alguém que está pronto para encarar os desafios. Isso me fala sobre preparo. Isso me fala sobre alguém que está disponível, à disposição do reino para viver aquilo que Deus preparou para você. Ei, seja alguém pronto, disponível e preparado para viver aquilo que o Senhor tem a fazer na tua vida e através da tua vida. Glória a Deus, aleluia. É engraçado que quando aparece aqui que Josué levantou de madrugada, vai aparecer no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. A Bíblia vai dizer, e Josué levantou de madrugada. Ou seja, Josué estava preparado no capítulo 3, mas Josué não abaixa a guarda no capítulo 6. Josué não desiste no capítulo 7. Josué não para depois das conquistas do capítulo 8. E Josué permanece de pé e em prontidão. Seja alguém pronto e disponível para viver aquilo que o Senhor tem a fazer em você e através de você. Para aqueles que estão aqui, que ministram a palavra, que ministram louvor. Para aqueles que estão aqui e que são obreiros na casa do Senhor. Isso serve para mexer com o nosso coração, com o nosso entendimento, para nos dizer que as coisas não acontecem sem esforço. A unção tem um preço para ser conquistada. Que é a unção? É uma presença forte de Deus, é um mover do Espírito sobre a nossa vida, que nos leva a viver 3 coisas. A unção nos faz ser quem nós jamais seríamos. A unção nos faz ter o que jamais teríamos. A unção nos faz chegar a lugares que nós jamais chegaríamos. A unção, ela te impulsiona, mas para ter a unção é necessário estar disponível e pronto para pagar um preço, para buscar essa unção. E agora eu vejo com a vida de Josué, um homem que diante dos desafios, um homem que diante dos obstáculos, eu vejo na vida de Josué, um homem que talvez mesmo diante do cansaço físico, ele não abaixou a guarda, ele não parou de lutar. E eu quero liberar algo sobre o teu coração te dizendo, não pare de lutar. Permaneça na posição que o Senhor te chamou. Alguns momentos nós vamos ver Josué na tenda do encontro, orando, falando com Deus. Em alguns momentos nós vamos ver Josué com uma espada na mão, batalhando, guerreando. Acredito eu que muitas vezes cansado, exausto, mas persistindo. Ei, permaneça de pé. Não saia da posição que o Senhor Deus te colocou. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de Josué, nesse capítulo 3, lá no versículo 3, a Bíblia está nos ensinando o seguinte. Deus chega a Josué que se pôs de pé logo de madrugada, Josué que acordou cedo, Josué que tinha um objetivo, que não perdeu o foco dele, Josué que estava determinado a conquistar algo e ele não se contentava com nada mais, nada menos que não fosse a terra prometida. Não se contente com aquilo que não é exatamente a promessa de Deus sobre a tua vida. Não pare no meio do caminho. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus estava dando uma instrução
instrução para Josué. Olha, vocês vão pelo caminho, mas vocês precisam levar consigo a arca. Vocês precisam caminhar carregando a arca. Deus estava dizendo para Josué, vocês vão atravessar para o lado de lá do Rio Jordão, mas é necessário carregar a arca. A instrução era clara e simples. Vocês vão ao outro lado, mas há uma necessidade de se carregar a arca. Nós sabemos que a arca, ela simboliza a presença de Deus. Nós sabemos que a arca era aquilo que daria direção ao povo de Israel. Eu quero te dizer que aonde tem a presença, aonde tem a arca, aonde tem a palavra de Deus, aonde tem a direção de Deus, você consegue chegar do outro lado. A Bíblia estava dando uma instrução para os sacerdotes. Vocês iriam levantar a arca em evidência. A arca era algo de madeira, e a Bíblia está dizendo que os sacerdotes iriam levantar aquela arca. Ou seja, colocar a arca em lugar de destaque. A Bíblia está dizendo que os sacerdotes deveriam evidenciar que a arca estava no meio deles. Entenda isso, igreja, é necessário nós evidenciarmos a presença de Deus sobre a nossa vida. Josué estava dando uma direção para os sacerdotes. Vocês vão na frente, carregando a arca, mas essa arca precisa estar em evidência. Essa arca precisa estar no centro. Essa arca precisa estar em um lugar de destaque. Essa arca precisa estar em um lugar onde todos vejam, onde todos enxerguem, onde todos contemplem que a minha presença está nesse lugar. Eu aprendo com isso, igreja. Eu aprendo com isso, meus queridos, que a arca, a presença, a palavra do Senhor precisa ser algo tão forte, tão evidente na nossa vida, que aqueles que nos acompanham de longe consigam discernir que a presença do Senhor está sobre a nossa vida. Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma vitrine e nós estamos sendo assistidos e espelhados por pessoas. Talvez tem pessoas ao teu redor, tem pessoas perto de você que você nem imagina, mas elas estão sendo influenciadas por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Muitas vezes, igreja, a nossa vida é uma pregação, mesmo de boca fechada. Até o nosso silêncio, a nossa vida fala por si. E Deus estava dando uma instrução para Josué. Vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Existe o Jordão, o problema, o obstáculo, mas eu já vou resolver isso. Só que vocês precisam entender que antes de entrar na terra prometida, tem um fator primordial sobre a vida de vocês. A minha presença precisa ser evidente nas vossas vidas. Capítulo 3, versículo 14. A Bíblia está dizendo que o povo ouve a instrução, o povo recebe a palavra. E agora a Bíblia está dizendo que o povo sai das suas tendas. Isso fala sobre reação. Diante de tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, diante das promessas que Deus já liberou sobre a tua vida, diante de tudo aquilo que Deus já disse a teu respeito sobre você, diante de tudo aquilo que Deus já falou ao teu coração, de que Deus já ministrou ao teu coração, reaja. A palavra do Senhor sobre a nossa vida é reaja. Eu não sei se você já viveu algo chamado preguiça espiritual. Eu não sei se você já experimentou algo. Só um momentinho, gente, tem alguém entrando aqui. Eu não sei se você já experimentou algo chamado preguiça espiritual. Você quer reagir, mas parece que não consegue. Aí você deixa para o dia seguinte. Amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou reagir mais, amanhã eu vou fazer algo novo, amanhã eu começo. Já viu o Crente Casas Bahia? Só amanhã nas Casas Bahia. Só amanhã você encontra. Aí o Crente Casas Bahia, só amanhã você começa. Amanhã você faz, amanhã você reage. A Bíblia está dizendo que no momento em que o povo de Israel recebe a instrução através de Josué, eles têm uma reação. A Bíblia está dizendo no verso 14, o povo
povo saiu das suas tendas, eles reagiram, eles saíram da zona de conforto, eles saíram daquilo que limitava eles a passarem do lado de lá do Rio Jordão. O povo de Israel teve uma reação imediata ao chamado de Deus sobre a tua vida. Ei, não adie, não deixe para depois, não caia na procrastinação de deixar para depois o que precisa ser feito hoje. Tem algumas coisas que precisam ser conquistadas hoje em oração. Tem algumas coisas da parte do Senhor que precisam ser manifestas hoje, mas depende de mim e depende de você. Para finalizar esse tópico, preguiça espiritual se cura com atitude. Toda preguiça espiritual se cura com atitude. Reaja na tua vida espiritual. Todas as outras áreas da nossa vida, o sucesso, a realização, as conquistas nas demais áreas da nossa vida, dependem da nossa reação no reino espiritual. Quanto mais o Senhor tem de nós e quanto mais nós temos de Deus, mais o Senhor ele vai nos impulsionar a viver e a conquistar as promessas dele sobre a nossa vida. Ah, que coisa linda! Agora, a instrução de Josué para o povo era: os sacerdotes deveriam entrar no Rio Jordão. As águas ainda estavam ali, mas a instrução do Senhor era: os sacerdotes deveriam entrar no Rio Jordão. Os sacerdotes deveriam pisar na água. Os sacerdotes deveriam pisar no rio, ainda com a água sobre os pés dele. Ei, às vezes parece que a gente não vai conseguir. E eu fico imaginando, quando eu leio esse versículo, os sacerdotes, eles, ao entrar no Rio Jordão, segurando a arca, e aqueles homens pensando: o que é que vai acontecer? Será que vai haver um milagre aqui? Será que nós vamos ter estrutura para viver aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer? Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que toda vez que o nosso coração, o nosso espírito se dispõe a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus, eu quero te dizer que todas as vezes que Deus te der um desafio, que Deus te dê um caminho e o seu coração se dispor a ouvir a Ele, Ele te dará estrutura para suportar a arca. Aqueles sacerdotes agora pisam na água, segurando aquela arca. Eu imagino que eles sentiram medo, tinham uma insegurança porque eles não sabiam o que iria acontecer no momento seguinte. Mas Deus, igreja, Ele chama pessoas improváveis e incapacitadas para viver algo sobrenatural. Tem momentos da nossa vida que a gente não vai entender. Tem momentos da nossa vida que a gente vai se sentir incapaz para exercer aquilo que Deus, Ele nos chamou para exercer. Mas aqueles homens decidiram caminhar debaixo da obediência. E eles entenderam que a obediência gera estrutura. Toda obediência na nossa vida gera estrutura em nós para viver aquilo que o Senhor quer. E agora olha só que interessante. Os sacerdotes, eu estou quase finalizando. Aguenta mais um pouquinho. Os sacerdotes, eles entram no Rio Jordão, ainda pisando nas águas. A Bíblia vai dizer que o sacerdote precisa molhar os pés para entrar na água. Mas no momento em que aqueles sacerdotes, eles molham os pés e entram na água, a Bíblia vai dizer que a água se abre, aparece a terra seca. E o povo de Israel agora segue caminhando em terra seca. E é interessante que eram milhares de pessoas. E os sacerdotes agora eles precisam ter estrutura para suportar a arca, enquanto passa aqueles milhares de pessoas. O que eu imagino que deva ter sido algo demorado. Não deve ter sido feito em 5 minutos. Imagina só para organizar aquela multidão de pessoas para passar do outro lado. É tão lindo isso, igreja. E tão desafiador para a nossa vida. Porque muitas vezes, escolhidos no meio da nossa família, para ser aqueles que vão pisar primeiro no Rio Jordão,
para que os outros venham depois. Muitas vezes você é escolhido numa cidade para atrair a presença de Deus, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas passem em terra seca. Você muitas vezes vai ter que molhar os teus momentos, você vai ter que ser aquele que aceita molhar os teus pés. Mas enquanto os sacerdotes estavam com os pés molhados nas águas, a Bíblia está dizendo que o povo passou em terra seca. E em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor te dê estrutura. A minha oração é para que o Senhor te fortaleça a pisar nas águas antes delas baixarem, para que a tua família passe em terra seca, a caminho da Nova Jerusalém, para que a tua família chegue do outro lado do Rio Jordão. Em nome de Jesus, não pare no meio do caminho, permaneça de pé, permaneça firme, tenha estrutura em Deus, para que demais pessoas cheguem do outro lado do Rio Jordão, através da tua fé, através da presença do Senhor sobre a tua vida. Parece que está sendo em vão. Tem hora que parece que a gente está sozinho, parece que nada está acontecendo. Tem hora que parece que você não vai dar conta de suportar tanta responsabilidade. Eu imagino aqueles sacerdotes olhando para eles mesmos e pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta de suportar tamanha responsabilidade? Como eu te disse, o Deus que te chamou é o Deus que te dá estrutura, é o Deus que te capacita. Para finalizar, eu quero te dizer que você vai passar, você vai chegar do outro lado. O título desta mensagem é: Deus não te chamou para se adaptar. Só um momentinho, tem alguém chegando. Tia Rosângela, seja bem-vinda em nome de Jesus. A última lição que eu aprendo nesse texto, com a vida de Josué e com a vida do povo de Israel: não se adapte. Josué aparece a primeira vez na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13. Desde que Josué ele aparece na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, a vida de Josué é um grande movimento. Ora ele está orando, ora ele está na guerra, ora ele está ajudando Moisés, ora ele está espiando a terra. Josué é alguém que está sempre fazendo algo dentro ali do contexto onde ele estava. E agora a gente vê Deus sempre movendo Josué, de maneira que Josué não se tornasse um homem adaptado ao ambiente. Eles estão agora pertinho da Terra Prometida. Faltava um pouquinho só de tempo para eles chegar do outro lado. O acampamento estava montado, eles estavam ali tranquilos, eles estavam ali acomodados. E agora vem Deus dizendo para Josué: ei, Josué, é hora de levantar acampamento. Ei, Josué, é hora de se mover. Ei, Josué, é hora de passar para além do Rio Jordão. Ei, você que está aí do outro lado me ouvindo, você que está aqui nessa live cultuando ao Senhor conosco, é hora de chegar do outro lado. É hora de avançar. Não pare nas conquistas que você já teve. Quando Josué chega diante do Rio Jordão, ele já tinha tido várias outras conquistas, mas Josué foi alguém que não se acomodou diante daquilo que Deus já tinha feito. Não se acomode diante daquilo que Deus já fez em você e através de você. Eu estou aqui falando com pessoas que já tentou se adaptar. Você que está aí do outro lado me ouvindo. Você já tentou se adaptar aqui, você já tentou se adaptar ali. Você já tentou se ajeitar aqui, você já tentou se ajeitar ali. E essa inquietação da tua alma, essa inquietação do teu espírito, que você vive tentando se adaptar a algumas situações, mas parece que você não consegue se adaptar. Nós estamos aqui nessa noite para dizer que Deus não te projetou para se adaptar. Uma pessoa adaptada é uma pessoa acomodada. Uma pessoa adaptada é uma pessoa que deixa de conquistar, que deixa de romper, que deixa de ir à frente. Uma vez mais, Josué precisava levantar o acampamento e encarar o Jordão que estava diante dele. Uma vez mais, talvez seja o momento de você levantar alguns acampamentos na sua vida, encarar o Jordão e aceitar ir adiante. Deus havia treinado Josué.
Deus havia treinado Josué para ser diferente. Olha só, imagina. Peraí, que tem alguém chegando. Eu imagino algumas pessoas dizendo para Josué, que naquela época ainda não tinha as pranchas de surf, mas imagina alguém dizendo aí para você, olha, eu sei surfar. E aí você vai dizer, eu não sei surfar, mas eu sei passar no meio do Jordão com os pés secos. Deus te fez diferente. Deus te fez para viver algo sobrenatural. Deus não te projetou para viver preso ao aqui e ao agora. A minha mente e a tua mente precisa ser liberta dos sentimentos de posse do aqui e do agora. Você já viu como nós somos possessivos pelo aqui e o agora? Às vezes a gente tem uma sensação dentro do nosso coração que tudo começa aqui e que tudo acaba aqui. E a gente só pensa no hoje. Deus havia treinado Josué para ser diferente. Deus havia projetado Josué para ser diferente. Deus treinou você para ser diferente. Deus projetou você para ser diferente. Deus chamou você para viver o sobrenatural. É por isso que você não se adaptou ainda em algumas coisas que você tentou. Sabe? Para finalizar, o natural nunca é suficiente para alguém que foi chamado a viver o sobrenatural. Tem pessoas que estão aqui nesse culto e já tentaram se acomodar, já tentaram sentir-se acolhida pelo curso natural do ser humano, mas sempre há uma sensação de insaciedade dentro do teu coração. Porque uma pessoa chamada para viver o sobrenatural, ela nunca vai se sentir acolhida pelo natural. Eu quero fazer um parênteses aqui e te dizer que há situações na nossa vida que parece que estão nos acolhendo. Há situações naturais, há coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida, há projetos, há relacionamentos, há circunstâncias na nossa vida que parecem natural e que nos dão uma sensação de aconchego e de acolhimento. Mas eu quero te dizer que nem tudo que está te acolhendo está te fazendo expandir. Deus te chamou para viver uma vida de expansão e tem coisas que parecem que estão te acolhendo, mas estão te encolhendo. Tem pessoas aqui que estão diante do Rio Jordão. Você já passou 40 anos, você já passou o tempo no deserto, você já caminhou bastante, você já guerreou, e agora você está parado diante do Jordão, e você está dizendo, tá bom até aqui, não está bom não. Esse pensamento parece que está te acolhendo, mas está te encolhendo, ou seja, está diminuindo a capacidade daquilo que Deus colocou em você, está diminuindo a capacidade daquilo que o Senhor te chamou para ser. Capítulo 3, versículo 7. A Bíblia vai dizer, Deus ele vai dizer para Josué, hoje começarei a engrandecer você diante dos olhos de todo o Israel. Meus queridos, olha só, Deus havia chamado Josué, Deus havia treinado Josué, Deus havia autorizado Josué. Agora, vem cá pertinho, quase acabando já. Agora Josué, autorizado para uma missão, ele está cumprindo aquilo que Deus havia chamado ele para viver. Josué, autorizado por Deus, estava liderando um povo, estava cuidando da nação eleita de Deus. Josué, com a autorização, ele estava caminhando diante da terra prometida. Mas agora Josué, cada vez mais ele vai entrando no nível de obediência mais profunda. As renúncias, a profundidade das nossas renúncias vai determinar, são cruciais para determinar o nível de unção sobre a nossa vida. E Josué, ele entende isso. E a cada capítulo da história de Josué, o Josué vai se tornando um homem cada vez mais disposto a batalhar e a renunciar.
E agora aqui no versículo 7 do capítulo 3, Deus está dizendo para Josué, a partir de hoje, a partir de um mover sobrenatural, a partir do abrir das águas do Jordão, a partir do milagre que eu vou realizar na tua vida, a partir desse momento, a partir deste ponto na tua vida, era como se Deus estivesse dizendo para Josué, eu não vou só abrir o Jordão no natural, mas eu estou abrindo algo no reino espiritual. Eu estou te fazendo romper em 2 níveis, no natural e no sobrenatural. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida nunca será limitado apenas ao campo natural, mas Deus sempre nos levará a romper no natural e no sobrenatural. Todo o propósito de Deus na nossa vida envolve terra, envolve céu, envolve você e envolve o Espírito de Deus sobre a tua vida. E agora Josué, de frente do Jordão, a poucos minutos de viver um grande milagre, quando Deus diz para Josué, depois desse milagre eu vou te engrandecer. Deus estava dizendo para Josué, até aqui, Josué, você teve autorização. Ei, crente, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, até aqui, até esse momento, você teve autorização. A gente tem autorização e sabe aqueles seminários que a gente vai, as conferências, a nossa Bíblia de estudo pentecostal, os cursos que a gente participa na igreja, as reuniões de oração, estar todos os cultos, participar de toda a Santa Ceia, tudo isso tem dado a nós até hoje a autorização para chegar diante do Jordão. Mas nesse momento, diante do Jordão, Deus estava dizendo para Josué, estou eu te fazendo romper, e eu vou te levar de um nível de autorização a um nível de autoridade, porque a unção de Deus, o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida, não é só no campo da autorização. Eu posso ter autorização de Deus para pregar e não ter autoridade. Eu posso ter autorização de Deus para cantar e não ter autoridade. Eu posso ter autorização de Deus para liderar e não ter autoridade. Eu posso ter autorização do meu líder, autorização de homens, autorização de qualquer departamento da igreja. Eu posso ter autorização para exercer algo. Mas eu quero te lembrar que o fato de ter autorização para exercer algo não traz autoridade. A autorização é uma liberação. A autoridade é o que nos faz romper. Eu quero abrir mão de títulos, de cargos, de nomes, de qualquer circunstância para ter a autoridade, porque a autorização me põe diante do Jordão, mas a autoridade faz com que o Jordão se abra. A autoridade me dá estrutura para suportar a arca. A autoridade me faz chegar do outro lado. A autoridade me faz alcançar a terra prometida. Deus não me chamou e Deus não te chamou para viver no nível da autorização. Deus nos chamou para viver no nível da autoridade. A obediência atrai a unção. Josué, já vou finalizar, prometo. Josué passa pelo capítulo 3. Ele chega no capítulo 3 com a autorização. No capítulo 3, ele conquista a autoridade. Ele passa pelo capítulo 3 para chegar no capítulo 6. Eu quero te dizer que os capítulos da tua história não acabou ainda. Tem pandemia, tem crise, tem aflição, tem dificuldade. Mas os capítulos da tua vida não acabaram ainda. Você pode ter chegado bem, pode ter percorrido bem até o capítulo 3. Mas o Senhor está nos movendo e nos levando, nos convidando ao capítulo 6. Porque depois que você passa pelo capítulo 3, você tem autorização e você tem autoridade. Agora segura essa. Olha que coisa linda que Deus faz na vida do Josué. O Josué sai do capítulo 3
passa pelo 4, 5. Quando ele chega no capítulo 6, ele está em Jericó. Ou melhor, ele está de frente a Jericó. E você sabe que a Bíblia diz que Jericó era cercada por muralhas. Era cercada. Não tinha como Josué entrar dentro daquela cidade. Mas apesar da cidade ser cercada por muralhas, Deus ele tinha um plano para colocar Josué lá dentro. Eu quero te dizer que eu acredito que muitas outras povos, nações, civilizações já tinham tentado conquistar Jericó. Nós estamos falando de um período da história onde havia guerras por conquista de territórios. Eu acredito que outras pessoas já tinham tentado conquistar Jericó e não tinham conseguido porque Jericó era uma cidade fortificada por muralhas. Agora Deus dá uma instrução tão simples. Deus diz para Josué, vai rodeando a cidade aí e rodeia a cidade em silêncio, porque quem tem autorização e autoridade não precisa fazer barulho de que tem unção, porque a tua unção fala por você, a unção chega antes de você, a unção de Deus te credibiliza e vai à frente daquilo que você está fazendo. Então agora Deus diz para Josué, você já tem autorização, você já tem autoridade, pode rodear a cidade aí caladinho, porque eu sou contigo. Agora aquele povo começa a rodear a cidade, e quando Josué chega diante daquela cidade, ele dá as voltinhas na cidade, ele cumpre aquilo que Deus havia chamado ele para cumprir, e a Bíblia vai dizer que aquelas muralhas caem. Sabe o que eu quero te dizer? Quem determina o limite na tua vida é Deus. Quando você tem autoridade, quando você tem autorização, a autoridade na tua vida faz com que os limites, com que aquilo que era para te parar, faz cair por terra. E agora Josué vê a muralha caindo por terra. Agora todo o povo testemunha a muralha caindo por terra. Agora todo mundo aplaude. Agora todo mundo glorifica. Agora todo mundo fica de pé. Agora todo mundo louva ao Senhor. Porque na vida de um homem havia autorização, mas havia autoridade. Em nome de Jesus eu libero uma palavra sobre a tua vida. Muralhas cairão diante dos teus olhos. Orabanai de Cantaramanai. Deus nos chamou para viver essa vida de autoridade e autorização. As muralhas do negócio caem quando tem autoridade e autorização. As muralhas no teu casamento, sabe aquele casamento que já está fadado ao fracasso? As muralhas caem quando tem autoridade e autorização. Sabe aquele filho que não tem mais jeito? Às vezes já está até preso. Sabe aquelas situações que você olha e você diz que não tem jeito? Quando tem autoridade, quando tem autorização, quando a unção do Senhor flui sobre a tua vida, quando você aceita passar pela obediência do capítulo 3, quando você aceita, quando você obedece, quando você entende, você chega no capítulo 6 e as muralhas se transportam, as muralhas caem diante dos teus olhos e você de boca fechada, porque assim começa a fluir. Eu declaro sobre a tua vida, porque Jesus restaura projeto. Jesus é aquele que pega tudo que parece que está falido, que parece que não tem mais jeito. Jesus é aquele que te dá conquista. Deus estava no capítulo 6, dando uma grande conquista de território sobre a vida de Josué, dando de Jericó. Eles estavam conquistando um território. Sabe por que nós crentes somos chamados a orar mesmo? Sabe por que nós crentes somos chamados a jejuar? Sabe por que nós crentes somos chamados a ler a palavra, comer essa Bíblia? Sabe por que nós crentes somos chamados a caminhar mais de joelho do que de pé? Porque Deus quer nos autorizar, depois Ele quer nos dar autoridade para nos fazer conquistar território. O território da nossa mente precisa ser conquistado. O território da mente dos nossos filhos, a nossa família precisa ser conquistada. A nossa casa é um território que precisa ser conquistada. A nossa cidade é um território que precisa ser conquistada. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Deus te projetou para vencer. Deus te projetou para conquistar. Quando a gente passa pelos processos de Deus, quando a gente recebe, Senhor, aquilo que tem para receber, quem determina o limite é Deus.
se colocaram limite no teu casamento, se colocaram limites na vida dos teus filhos, se colocaram limites no teu ministério, se colocaram limites nos teus sonhos, se colocaram limites nos teus projetos, se colocaram limites na tua empresa. Eu quero te dizer que quando a gente conquista a autoridade e a autorização, quem determina o limite é Deus. Quem libera a última palavra sobre a tua vida é Deus. Pastor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Quem pode, eu estou tentando gravar aqui, nós estamos fazendo um teste. Quem pode, quiser agora nesse finalzinho, abrir a câmera aí, tá? Se der certo, vai aparecer você aí, depois a gente vai postar, tá? Aí nos grupos aí pra gente poder ouvir a mensagem novamente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco. Deus, eu apresento a Ti, Pai, a vida do irmão Alex, da irmã Amanda, Senhor, a vida do meu tio Amarildo, que está aqui com a gente, o Caio, que está ouvindo essa mensagem, irmão Birigui, com a família, Senhor, irmã Claudete, irmão Simval, Deus, a irmã Cris, Senhor, a minha prima Cris, a irmã Lia, Senhor, lá de São Paulo, missionária Daniela, lá de Álvares Machado, irmã Delma, Pai querida, a nossa irmã Marlene, mamãe do Diácono Hélio, presbítero Eliseu, a Nancy, missionária Manu Medeiros, Senhor, irmã Etienne com a sua mãe, Deus, irmã Jaqueline com a família, irmão Simval, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, o presbítero José Satira, irmã Joyce, a irmã Lauriane, Pai querida, a nossa irmã Lucimar, a irmã Isabel, a irmã Maria, Deus, a irmã Marielle, irmã Marilda, o meu pai, Senhor, meu Deus, pastora Dini, irmã Janaína, irmão Reinaldo, a irmã Renata, Senhor, em nome de Jesus, a minha tia Rosângela, irmã Rosiege, a Sabrina, a irmã Silvia, Deus, a missionária Sofia, a irmã Sueli, a Thaís, a pastora Tânia, meu tio Vanderlei, a Vanessa, o Hélio, Senhor, cada um que está aqui conosco, Deus, para ouvir a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, já nós estaremos encerrando essa reunião, mas que a Tua presença fique sobre nós, que essa palavra venha frutificar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não nos criou para nos adaptar. Deus, são situações difíceis que a nação, o mundo tem passado, crises políticas, inflacionárias, corrupção, mas o Senhor é maior do que tudo isso, nada pode parar o Teu poder. Senhor, preserva a vida dos nossos irmãos de toda enfermidade, Senhor, de passar por necessidade, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, pela Tua providência, a Tua provisão sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode abrir a tua câmera aí e dizer amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindas, todos aqueles que estão nos visitando, a minha família aí, meu Deus, meus tios, minha tia, alegria, minha prima, gente, que alegria, Deus abençoe todos vocês, nossos irmãos da igreja, Deus os abençoe em nome de Jesus. Quem puder aí, dá um tchauzinho aí, gente, abre a câmera aí, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho aí. Vocês estão tímidos, é isso? Só porque eu falei que eu tô gravando. Dá um tchauzinho aí, gente. Nossa, eu tô vendo aqui o BPC Marrafon. O que é o BPC Marrafon? É a pastora Patrícia? Por ela aí, vamos cimar isso. Mamãe Maria! Deus abençoe. Gente, tem problema aí. Isso, irmã Angel, tem problema aí, não transmite Covid, viu? Deus abençoe. Você ficar com medo, só pôr a máscara e passar um álcool gel na mão. Saudade, mamãe. Deus abençoe a todos, a todas, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui de novo, tá? Hoje a gente esticou um pouquinho, né, pastor? Mas amanhã nós estaremos aqui de novo. Helena Beccaria, amém. Amém. Estaremos orando por ela. Deus, toca essa mulher agora com o Teu poder. Eu não sei, Senhor, meu Deus, qual é a causa, qual é a situação, mas Deus, entra com providência na causa dela. Deus, restaura da cabeça até a planta dos pés.
Ontem nós clamamos aqui pelo nosso irmão, Senhor, meu Deus. Ah, Pai querido. Senhor, meu Deus, o Senhor mudou a sentença. Nós cremos, Deus. Papai querido, eu clamo em favor da Helena Beccaria. Toca a vida dela agora com o teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Põe a câmera aqui, ó. Família, Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo. Irmã Maria, beijo. Ai, beijo. Pastora Patrícia tá ali. Gente, você tá tão tímida, pastora Patrícia. Eu Maria, Rose. Cheio de gracinha, né? Como, olha lá, tio Amarildo. Beijo, tiozão. Te amo. Patrícia, como que você diz? Pastora Patrícia, como que você diz o povo do Glória a Deus? Cadê, pastora Patrícia? Faz aí para nós. Cadê o povo do Glória a Deus? Glória a Deus! Chegamos agora na oração lá no Barracão. Quase que eu Glória a Deus! a bênção. Glória a Deus! Gente, Abençoe, gente! queridos e queridas, eu vou encerrar por aqui. Glória a Deus. Deus os abençoe. Amém. Alegria, cada um de vocês aqui conosco. Não percam amanhã, vamos estar aqui juntinhos. Flutuando, tio Mando. Beijo, meu tio. Saudades do senhor, tio. Saudades do senhor. A tia Rosângela, será? Tia Rosângela. Deus abençoe. A prima Cris. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus Cristo. Beijo. Deus os abençoe. Quem puder, vamos estar junto aqui amanhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Beijo. Aleluia. Saudade. Saudade, saudade, aleluia. Muita saudade. Oh, aleluia. Glória a Deus.